Muito legal. Aqui a gente está falando, a gente começou a Estamos falar falando dele agora. do Vlad, do Vlad Conde Bassarab. Drácula. Vlad III da Casa Bassarab Draculeste. Então vamos lá, vamos falar desse querido personagem incrível aí. Da história, né? Da história. Ele existiu. Essa é a parte mais interessante de todas. Acho que é legal. Então vamos separar o personagem histórico, Uhum. né, ou a figura histórica, o ser humano que existiu, da peça literária, Do Bram Stoker. midiática, cinematográfica do Bram Stoker. Vamos lá, então. Exato. Isso é uma divisão super importante de ser feita, né? Mas depois a gente fala do Bram Stoker. Vamos começar pelo Vlad III, da Casa Bassarab Draculeste, né? Ele foi um voivoda romeno, pessoa interessantíssima, cresceu numa época bem difícil, onde as leis da Transilvânia, da Valáquia, daquela região era: se você tem sangue real, você pode se declarar voivoda. Para isso Voivoda. é só você matar o voivoda que tiver no poder. Aham. Uma sucessão clássica, estilo Game of Thrones. Muito pior, se você for pensar. Não tinha uma regra de passagem. Você tem. Se você matar o cara, é você. Ah, beleza, vou lá matar o cara. Vamos fazer uma revolta. Então era um clima político pesadíssimo. Era tão pesado esse clima que o pai dele, esse sim, né, que tinha o termo, chamava-se Dracul Vlad II, o negócio era tão pesado que o pai dele parou: filhinho Vlad, filhinho Radu, vem com o papai, ó, eu vou entregar vocês lá pro sultão lá do Império Otomano, lá vocês vão ter escola de primeira linha, vocês vão aprender a ser generais, vocês vão fazer parte da guarda de elite do cara, vocês vão crescer nos palácios, vão crescer brincando com o filho dele, que é o Mehmed II. Eu vou falar de todos esses nomes em instantes. E vocês vão ter uma vida digna, porque se vocês ficarem aqui, vocês vão morrer. Não, pai, a gente não quer ir. Não, vai logo, tira esses caras daqui logo. Algum tempo depois, o filho mais velho, né, do Vlad II, teve os olhos perfurados vivos por estacas de ferro. Nossa. E o Vlad sofreu uma morte violentíssima, o Vlad II. Uhum. As crianças já estavam no Império Otomano e souberam da morte do pai. E assim, o Vlad era o mais revoltado pelos próprios registros dos otomanos. É a criança que cresceu brava, porque se sentiu: fui afastado do meu pai, do meu direito real, eu não entendi nada, meu pai morreu, eu não estava lá, eu não posso voltar lá, eu estou preso aqui com esses caras. Era um adolescente rebelde, todo traumatizado, todo assim, problematizado por tudo isso, mas... O Vlad qual? O segundo? Terceiro? Terceiro. Terceiro. Eu vou falar do segundo já já. Tá. Mas esse é o terceiro, que é o Vlad Tepes, o Empalador, né? Uhum. Que é a inspiração principal do Bram Stoker. Ele cresceu dessa maneira. Enquanto isso, o irmão dele, que era um pouco mais novo, ele parou. Olha, pra gente fazer uma comparação com os dias de hoje, a gente tem uma academia militar nos Estados Unidos chamada West Point, que é hipervalorizada, né? Assim, os caras que vão para lá viram a elite, vão ser general, vão ser os top da galáxia do exército norte-americano, né? Vão trabalhar lá na OTAN, todos eles. Os caras, sim, são fortes. O Vlad e o Radu, o irmão dele, Radu, foram criados, digamos, na versão otomana dessa escola. Os caras foram criados ali, assim, tipo, com o melhor do melhor que alguém poderia receber de educação. Nem havia uma imposição religiosa. Não, você está aqui, você tem que se converter. Porque os otomanos deixavam você ter a sua religião, deixavam você ter a sua parada, desde que você não afrontasse, não enfrentasse e pagasse seus tributos. Uhum. É mais ou menos como a Visa e a Mastercard fazem com a gente, né? Você paga o seu cartão de crédito todo mês. Eles acolhiam todos, né? Você pagava seu tributo. Eles cresceram, foram treinados pelos melhores dos melhores. Só que o Vlad cresceu magoado, cresceu perturbado, com uma inquietude pesadíssima, tanto que na primeira oportunidade que ele teve, ele abraçou uma missão diplomática para voltar para a terra dele com as bênçãos. Eu não lembro se foi do pai do sultão ou do sultão Mehmed II. Que é uma história, são muitas histórias, né? São muitas coisas. Ele volta para a terra dele para tentar fazer uma batalha ali e segue o trem, segue a vida. Ele volta lá para tentar o negócio de tanta fúria que ele tinha em ter uma vingança, mas ele também estava desnorteado com os otomanos. Mas é uma história bem trágica. É uma história bem trágica.
Enquanto isso, o irmão dele, Radu, que vai ser conhecido como Radu o Belo, vai se tornar um dos maiores generais dos otomanos. Saca a Batalha dos Bastardos do Jon Snow no Game of Thrones? Você gosta? O cara enfrentou uma das tribos que era a maior ameaça que tinha na região mais inóspita do Império Otomano daquela época, com um exército infinitamente menor que dos caras, assim, tipo, e foi assim, do naipe daquela Batalha dos Bastardos. O cara ganhou na unha, venceu os caras. Quando os otomanos vão tomar Constantinopla, né? O Vlad já estava grandinho também quando acontece isso. O sultão Mehmed II já era grande também. Vai ele e o Radu. O Radu vai antes do sultão e é basicamente ele quem acaba tomando Constantinopla. Só que depois que ele toma a cidade, ele é parado na entrada da cidade. Não, você não pode entrar na cidade. Por que não? Porque a conquista tem que ser do sultão. O sultão que tem que entrar na cidade e declarar que tomou a cidade, e aí ele vai liberar o pessoal, vai deixar o pessoal ir embora, não vamos fazer nenhum massacre. Ah, então tá bom. Aí o sultão Mehmed II chegou, entrou em Constantinopla, e o Radu era um cara, devia ser um cara gente boa pra caramba, boa pinta, tipo um Jon Snow da vida, saudou o sultão entrou, levou as glórias, e ele, então, tá, beleza. E aí, né, passou mais um tempo, o sultão, ô, sabe teu irmão? Ai, o Vlad, sei. Então, né? Ele tá dando uns problemas lá pra gente, lá na terra de vocês. Fica de olho que o bicho tá pegando lá. Passou-se mais um tempo. Vamos falar do Vlad agora. Ele retorna pra terra dele com sangue nos olhos, espírito de vingança, né? Depois do que fizeram com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho dele. A vida que para ele era uma vida desgraçada de não poder crescer na terra dele, aprendendo conhecimentos impuros e tudo mais na cabeça dele. Essa terra era a Transilvânia, no caso? Isso, a Valáquia. Pra gente ser mais exato. O Bram Stoker vai situar na Transilvânia para que ele não queria misturar tanto os personagens. Mas é a Valáquia, a Bassarábia, né? Basicamente, né? Vlad Bassarábia de Bassarábia, que era a terra dele lá. Terra até da avó do meu amigo Ed Vamp, meu afilhado. E, enfim... os caras estão lá, cara. Eles chegam lá e conseguem dos olhos. Ele vai conseguir tomar o poder à base da violência. E depois que ele toma o poder, você imagina, né? O cara teve a vida que ele teve, tá meio transtornado, tá meio desviado do caminho. O cara começa, não, vou proteger minha terra. Vamos acabar com a farra dos boiardos, dos comerciantes alemão que entram na nossa terra e exploram todo mundo e sacaneiam todo mundo. Ah, vamos sim. Botamos os caras pra correr, muito bem. Conseguimos. Bonito. Os otomanos chegaram e falaram que estamos com os tributos, com os impostos atrasados, né? Tipo, falaram que você está devendo aí essa investida deles aqui, eles estão te apoiando, estão cuidando de você, né, cara? Os caras estão aí cobrando, manda eles para aquele lugar. E começa assim, claro, eu tô brincando aqui um pouco com o tempo para deixar leve, deixar mais breve a história. Mas ele começa a esnobar os caras, e o sultão, né, puta, cresceu comigo, é meu amigo. Cara, tem os impostos aí de vocês. Meu, a gente tá aí dando força para você e não sei o que, cara. Você tem que, né, vamos cuidar aí das coisas, paga os impostos, pô, a gente cuidou de você, né, você tá aí, estamos te dando um apoio para os caras não te matar. Faz tua parte. E o Vlad lá, né, tocando terror. E o Vlad descobriu que empalar pessoas que violavam as leis do país dele, que disputavam, que ameaçavam o poder dele, era um bom negócio. E ele descobriu que a empalação era uma ferramenta política, assim, não estou aprovando a empalação, só estou dizendo. Ele passou a empalar criminosos, torturar criminosos e coisas assim, ponto. Isso ele fazia. Mas isso não era só ele que fazia no século XIV. O Maquiavel já descrevia como era todo mundo naquela época, né? O Maquiavel não era maquiavélico, ele só descrevia o que os caras faziam, e era um negócio bem pesado mesmo. Resumimos e fechamos assim. A coisa foi escalonando até o ponto, né, que o sultão chegou, manda uma comitiva lá, o cara não pagou os tributos, o que ele tá pensando da vida? É meu amigo, mas, não me ajudou em Constantinopla, não me ajudou na conquista de Constantinopla. Tá lá, o que ele tá fazendo? Bom, Império Otomano era o maior império da época, mais organizado, a galera era alfabetizada, a galera sabia usar química, sabia fazer pólvora, era uma galera que tinha esgoto nas cidades deles. Sabe aquela galera avançada, tecnologicamente, preparada? Aquela galera que, você não vai se meter com eles.
E o Papa Romano tava já estreando. Os caras vão invadir aqui, os caras estão causando. Ó, e aí, nobres, o que vocês vão fazer? Os nobres da Europa, não pode fazer nada, não pode fazer nada não, são os otomanos. Por quê? Todo mundo devia dinheiro pro sultão Mehmed II. Toda a nobreza europeia estava devendo dinheiro pro cara e o Papa lá, não, temos que fazer uma cruzada, temos que mostrar para esses caras quem é que manda. Vamos aí, por Deus, pela espada, pela fé. E ninguém ia. E aí o Vlad viu isso e adivinha. Olha o que eles fizeram em Constantinopla. Não, é o Papa que está demandando. Eu vou mostrar para esses caras agora quem manda aqui sou eu. Pegou os barquinhos dele, destruiu, queimou umas cidades nas margens do rio Danúbio, que era a fronteira com o Império Otomano, e puxou uma treta com os caras. Puxou uma guerra com os caras. Os caras foram... o sultão, né? Deve ter falado... Imagino, né? Brinco, imagino que deve ter falado os palavrão e... Não, agora chega, vizir. Reúne os homens, reúne as tropas. Vamos lá tirar esse cara do poder, mostrar para ele que ele tá errado das ideias. Veja... Em um espaço de cerca de... Alguns historiadores falam que foi menos de um mês. Outros mais antigos falam que foi um pouquinho mais, uns 40. Vamos ficar entre 30 a 60 dias, mais ou menos, para a gente ter uma margem viável da vida, né? O sultão atravessou o Danúbio com as suas tropas e deu um azar. Chegou nas terras do Vlad durante uma época de uma seca extremada. Mas tudo bem, ele entrou naquelas terras, começou a cruzar as terras e quando ele chegou na primeira vilarejo, o vilarejo estava todo destruído. Vamos coletar recursos? Pega água aí para os homens. Pegaram água, as águas dos poços estavam envenenadas. Mas propositalmente ou por conta dos cadáveres? Não, por conta dos cadáveres e do Vlad. Ele envenenou os poços e ele ordenou para a população dele sair fora das cidades, abandonar as propriedades, se esconderem nas montanhas, onde os antepassados dácios deles se escondiam, se esconderem nos pântanos e outros lugares, e começou uma tática de guerrilha com o sultão. A tática de guerrilha é a maneira sofisticada da gente dizer uma guerra covarde com o sultão. Porém, vamos lá, ele estava em menor número, ele estava em uma condição tecnológica muito inferior à otomana, ele tinha coragem, ele tinha palavras, ele tinha uma motivação distorcida dele, e ele puxou uma baita de uma guerra, atacando os acampamentos do cara à noite, pegando os batedores, os agentes do sultão, quando eles estavam fazendo suas patrulhas, matando os caras, pegando as roupas dos caras e voltando disfarçados para entrar no acampamento, jogar veneno na comida, botar fogo nas coisas. E ele começou uma tática de guerrilha, e sempre que eles iam matando os caras do exército, a maior parte dos caras, davam sumiço no corpo. Iam dando sumiço no corpo. E aí você pensa num cenário de peste, de seca. Uma galera ali, você pensa... Pode pensar na Guerra de Canudos, que aconteceu aqui no Brasil, né? Quando o pessoal do Rio de Janeiro teve que ir lá para a região do Nordeste enfrentar a tropa do Antônio Conselheiro, que encontravam também... situações muito próximas, muito parecidas e degradantes. Pensa, né? Uma galera mais rústica, tranquilo. Pensa, uma galera mais letrada. Tipo, a gente faz de conta que acontece uma guerra, a gente tem que lutar numa guerra lá no Oriente Médio. Outros costumes, outra vida, outra temperatura. É um processo desgastante, extenuante pra gente. A moral da tropa do sultão começou a baixar. O próprio sultão enfrentou alguns adoecimentos, os nobres dele, e começou a se tornar o mármore do inferno para eles na terra, aquela situação. Mas os caras, não, a gente está aqui agora, não pode recuar, a gente tem que fazer justiça a partir de agora. E foram avançando. E conforme eles avançaram, eles foram sofrendo cada vez mais, até que eles sofreram um ataque noturno que ali, se não fosse a esperteza do Radu e do sultão, eles teriam sido dizimados ali, porque o Vlad atacou e incendiou o acampamento na calada da noite. Só que o sultão foi mais esperto e mandou as tropas, a cavalaria dele, para os arredores ficarem escondidas. Aí quando o Vlad atacou, ele atacou um acampamento meio vazio. Saca? E ele quase foi bem sucedido ali, mas o sultão venceu, o Mehmed II venceu, e aí o cara ficou pilhado, né? Agora a gente vai até o fim, vamos até a fortaleza de Poenari, vamos pegar esse cara. Radu, você sabe onde é esse castelo?
Ele deve estar lá com a esposa, deve estar ele, a esposa, lá devem estar os homens dele. Vamos chegar e vamos acabar com esse negócio. Então vamos, meu sultão. Foram. O castelo ficava no alto de uma montanha, as ruínas dele existem até os dias de hoje. Eu quero muito visitar esse castelo, subir a interminável escadaria escavada na rocha para chegar lá. São quase 40 minutos de caminhada e eu quero muito fazer esse percurso em 2024, quem sabe. E, cara, alto da montanha tinha o Caça-Fortaleza de Poenari, que não é aquele castelo de Bran, aquilo é armadilha para turista da Romênia. Os caras chegaram lá, e se você tem uma montanha, logo um pouquinho ali, saca ali, tinha um vale, onde tinha um rio, né? Vocês conhecem esse rio da história, do filme, do Drácula de Bram Stoker, né? Que uma princesa se jogou nesse rio. Mas, naquele momento, quando os soldados e o sultão chegaram ali, não era a princesa que estava ali. Era um vale dos amigos e companheiros do exército otomano empalados. Alguns ainda vivos, porque a empalação levava dias para alguém morrer naquele estado. Cabeças em lanças. Esse um show verdadeiro, um negócio de um tom de grotesco, de falta de civilização, um negócio absurdo para eles. Um show de horrores. Completo, assim, a completa barbárie, assim, sem precedentes que eles encontraram na vida deles, ali diante deles, eram os amigos deles. Os caras ficaram ali, pesou para eles, né? Uhum. Pesou para eles. Bom, e agora, o que a gente faz? Putz, o Vlad fugiu. Fugiu pra floresta, tem uns batedores da Hungria espalhados por aí que talvez sejam aliados dele, não sei o quê. Putz, o cara fugiu. O sultão não tinha mais o que fazer, já estava horrorizado, virou pro Radu. Imagino que chegou naquela armadura dourada do cara, deu uns tapinha no ombro esquerdo dele. Radu, é o seguinte, eu vou te empossar como voivoda agora, você vai comandar esse reino e você faz justiça com o teu irmão. Você pega esse cara e dá cabo dele, porque eu vou voltar para minha terra, não aguento mais isso. Bem, o que aconteceu nesse intervalo? O sultão voltou para a terra dele, arrasado. Era um homem espiritual, era um homem de posses, era um homem inteligente, de um coração fantástico. Mas o cara voltou de uma experiência, um trauma de guerra pesadíssimo, que ele alegava que na calada da noite, segundo os cronistas, ele via o espírito do Vlad Tepes em pessoa sobrevoando a janela dele, em pleno quarto dele. Ao mesmo tempo, a esposa do sultão e tudo mais foram vítimas nesse período que eles estavam lá dos aliados do Vlad que se infiltraram no castelo para tentar matar a mãe do sultão. Eu não sei se o termo é rainha, se eles usam o termo rainha, eu realmente desconheço. Mas para tentar matar a rainha, que estava grávida, um dos filhos dele, matar esposas do sultão e coisas assim. Ainda tinha essa guerra psicológica rolando ali. E o cara foi um peso bem grande para ele. Enquanto isso, nesse período, né, depois que o sultão volta, o Radu assume, o Vlad vai da Hungria tentar buscar a aliança com o rei de lá. Só que ele acaba sendo preso pelo rei de lá por crimes políticos e por ser um prisioneiro político relevante, importante. O rei prende o cara por algum tempo numa masmorra, onde dizem que o Vlad era tão psicótico que arranjava dinheiro para os guardas trazerem ratinhos para ele, né, dar um fim nesses ratinhos de forma ritualística na estaca. Uhum. Dizem. São relatos. A gente não sabe o quanto procede, o quanto não procede. Vamos tratar como folclore do Vlad. Mas, algum tempo depois, ele é movido para um palácio extremamente confortável, com um lago dentro dele, um lugar muito bonito, e ele acaba se apaixonando por uma princesa lá da corte desse sultão. A primeira esposa dele estava morta, ela se joga do alto do castelo. Pelo menos essa, vamos dizer, não é a versão oficial, mas é a história mais aceita, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, ele teve uma amante chamada Caterine de Sigil, que vivia na cidade de Brasov, com a qual ele teve 5 filhos. A hospedaria onde ela morava com a família dela existe até os dias de hoje. Há uns anos atrás ainda era possível, inclusive, visitar o quarto onde ela encontrava o Vlad, que era uma espécie de museu da vida dela. E parece que ela foi o único amor verdadeiro que ele teve em toda a vida. Tem uma história de romance bonita entre eles. Ele quase botou fogo na cidade porque um dia uns jovens tacaram bolas de lama nela.
Qual apaixonado não quase botou fogo numa cidade para proteger a amada, não é verdade? Ai, romances vampíricos. Mas, assim, o Vlad vai retornar desse exílio, ele vai se casar, ele vai abandonar a Igreja Ortodoxa, vai se tornar católico, o que é uma afronta sem paralelos para os ortodoxos. Ele vai voltar com homens, vai reconquistar o reino dele e vai se meter numa treta, vai puxar uma nova treta com quem? Com os otomanos. Afinal de contas, Radu havia sido morto nesse período e os otomanos queriam vingança e não iam aceitar um novo regente que não fosse nomeado por eles. Mas, veja, essa parte é realmente trágica. Vlad III, da Casa Basarab, Draculeste, entra em termos dessa guerra, nessa nova batalha, porém ele é morto pelas costas antes de começar a batalha. Ele é morto covardemente. Vamos lá. Ele foi um guerreiro corajoso. Apesar de como ele conduziu a batalha dele, ele teve seu valor. O sultão teve o seu valor. Radu teve o seu valor. Todos foram homens que lutaram por aqueles que estavam atrás deles, por aquilo que lhes eram mais importante, mais caros. Não vamos questionar, não vamos fazer um tribunal a respeito deles, mas eram homens de valor, os três. Se eles não tivessem tretado entre eles, a história da Europa teria sido regida pelo sultão Mehmed, pelo Radu e pelo Vlad. Eles teriam sido três jovens que teriam comandado todo mundo conhecido daquele momento, se não tivesse acontecido a briga entre eles. Mas Vlad é morto por trairagem, pelos próprios homens. O corpo é decapitado, a cabeça é mandada para o sultão, para mostrar para todos os seus moradores da sua cidade, o seu reino, que o inimigo estava morto. E o corpo é enterrado, dizem que no mosteiro de Snagov, que fica numa ilha atingida por fortes vendavais e com toda uma estética bruxa ao redor dessa ilha. O corpo, essa ilha, no começo do século XX, eles exumam os corpos desse mosteiro, mas não, onde seria o túmulo do Vlad, eles encontram esqueletos de animais. Vlad não morreu, o corpo não foi achado. Bem, alguns outros relatos dos próprios monges contam que um corpo decapitado foi reunido à cabeça, devolvida pelo sultão e migrado para um outro mosteiro da região chamado de Comana. É claro que eu te contando isso, eu posso estar criando alguns empecilhos para a indústria do turismo vampírico romeno. Mas há alguns pesquisadores bastante sólidos, bastante interessantes, que eu menciono nas edições da revista Strigoi, que eu menciono as bibliografias em outros lugares, que atestam essa história com uma certa dignidade e uma fidelignidade, né? Então, provavelmente o corpo de Vlad hoje repousa nesse mosteiro.